Que prazer conhecer vocês que conseguiram entrar aí na live, tirar esse tempinho para vir ouvir o que eu tenho a te dizer. Gente, é com muito prazer, eu vou me apresentar primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Suelen Rocha, eu sou formada cabeleireira há 20 anos, minha mãe estava grávida de mim quando ela se formou, então a gente está um longo período aí já na ativa, né? E com esse tempo aí da minha mãe de ser cabeleireira, vou contar um pedacinho da minha história, rapidamente. Com esse tempo dela ser cabeleireira, ela teve a minha irmã primeiro, depois ela me teve, e aí eu tenho 34 anos e que ela tem de profissão 34 anos. E aí eu fui crescendo, fui ficando adolescente, ela já logo me colocou no curso de cabeleireira. E então a minha profissão não começou agora, tá? Começou há muito tempo atrás. Comecei ajudando ela como auxiliar, eu ia lavando o cabelo, ia varrendo o chão, atendendo o telefone. Aí ela me matriculou numa escola aqui em Mogi mesmo, era uma escola antiga, inclusive, ali perto da Copacabana. Me matriculei, fiz o curso, me formei e dei andamento aí minha área profissional de cabeleireira. Fui fazendo progressiva, coloração, demorei muito tempo para cortar. Aí engravidei da Manu, tive a Manu, minha filha, com 18 anos, muito nova. Aí sim a minha vida profissional começou. Então, eu vou fazer 35 anos, eu vou fazer 20 anos de profissão esse ano, em 2025. E foram muitos desafios, é difícil essa profissão, não é fácil. Ao mesmo tempo, é muito gratificante porque você eleva a autoestima da mulher, você deixa a mulher muito feliz, realizada, empoderada, poderosa. Tudo que uma mulher precisa é ver esse resultado, essa felicidade aí quando ela faz o cabelo, não é? Às vezes você só deu um corte de cabelo e ela ficou feliz. Às vezes ela fez a unha e ela teve aquele momento dela, aquele momento com ela mesma. Então ela já fica feliz. E eu sou muito feliz e realizada em estar nessa área. Mas a minha vida com luzes e mechas entrou nessa fase depois que eu ganhei a Manu. Que daí eu precisei realmente ganhar mais dinheiro com isso. E na época tinha o Sidney Menezes, ele foi um cabeleireiro bem famoso aqui em Mogi. Hoje era para ele estar muito estourado, porque ele era muito talentoso. Eu adorava o Sidney demais. E ele trabalhou 3 anos com a minha mãe. E ele fez várias técnicas modernas já para a época, que foi a californiana, que começou vindo com as pontas clarinhas. Aí depois ele começou o pessoal começou a fazer aquela transição, né? De tirar a tinta do cabelo e começar a entrar só no método de luzes. Então ele começou a fazer todos esses tipos de cronograma no cabelo, ele escurecia, depois ele fazia as luzes, depois ele fazia a progressiva, e eu vim aprendendo muito com ele. Logo que eu voltei da maternidade, né, que eu ganhei a Manu, logo que eu voltei ativa no salão, ele me ajudou demais a desenvolver essas técnicas que na época eram as mechas mais grossas, né? Lembra que tinha as mechas bem marcadas, elas eram bem zebras mesmo, mas era a tendência da época, era a moda da época, e elas faziam muito sucesso. E entrou as luzes e as mechas no papel. Então, hoje, tem uma infinidade de cores, tem várias nuances, tem técnicas ousadas e diferentes. Hoje, você está aí vendo vídeo no YouTube, no TikTok, nos Reels do Instagram, e você vê, o pessoal começa a descolorir já logo aqui da testa. Então, tem o esfumado de raiz, agora está super em alta, eu acabei de fazer na doutora Andressa, acabei de fazer nela. Essa técnica que voltou, né? Antigamente já fazia, que era pintar a raiz e vir com as luzes por cima, só que lógico, tudo mais inovador. Então as técnicas foi mudando e naquela época entrou o papel alumínio e deu uma tirada aí de campo um pouco na touca. Apesar de que as mechas na touca ainda muita gente usa, né? Muita gente utiliza e eu particularmente gosto ainda bastante. Só que ela não tem como mudar muito, porque elas vêm umas luzes bem fininhas, não tem como fazer grossa, não dá pra gente desenhar, às vezes, na divisão que a pessoa usa. Às vezes dá para deixar assim, eu já vi que tem toucas hoje que elas já vêm preparadas para deixar a franja mais marcada. Mas nisso entrou o papel, e na época era até o papelote que a gente falava. Nem tinha as caixinhas de papel cortado, a gente tinha que vir cortando papel alumínio. Mas ainda tem profissionais que cortam, tá, gente? Mas hoje já tem a inovação aí de vir o papel alumínio cortadinho. E aí entrou as luzes e entrou as mechas na minha vida. Gente, foi uma dificuldade
terrível. Eu tenho certeza que você também tem dificuldade. Porque as luzes não é um trem fácil, é difícil. Às vezes mancha, você não consegue chegar no tom que a pessoa gosta. Ó, chegar no tom que a pessoa gosta já é um desafio primeiro. Para daí se ela vai ficar perfeita, a distribuição, a quantidade, se vai quebrar, se vai oxidar, se vai manchar. Aí são outros desafios que as luzes, as mechas, enfim, nos impõem. Não é um trabalho fácil. Quando a gente olha aquela foto no Instagram, no portfólio do profissional, e a gente imagina, nossa, que lindo, eu quero fazer. Gente, não, eu ainda brinco, né? Não é pastel que frita na hora. Então, hoje em dia, com essas nuances mudando, uma hora a pessoa tá ruiva, depois ela quer ser loira, depois ela tá loira, ela quer jogar o chocolate. Não é tão simples assim. E um profissional para conseguir entregar um resultado perfeito para a cliente, o que ela quer, o que ela viu na expectativa que ela traz, ó, no celular, e aí ela viu na expectativa em realizar exatamente o que a pessoa trouxe de referência, é muito difícil. Você procura o seu profissional porque você confia nele. Mas e você, profissional? Você confia em você? Se chegar uma pessoa independente de classe social, ela chegou e ela te pediu um cabelo, e você olha, o que você faz? Você fala para ela que não dá, você logo foge da situação? Eu já vi profissional fugir de situação. Eu já vi profissional falar que fez teste de mecha e não aprovou. Eu já vi profissional falar que o cabelo dela não chega no tom, mas na verdade o cabelo às vezes não tem nada, nem progressiva não tem. E às vezes a pessoa tem muito cabelo e o profissional fica um pouco inseguro e acaba dispensando aquela cliente. Gente, a gente tem que ser, hoje em dia a gente tem que encarar todo mundo. Porque o que eu falo, por exemplo, uma cliente te procura para fazer mechas. Então, para você que é da área, você faz mechas, você tem conhecimento, você sabe chegar na cor, você usa um produto bom, porque isso também é uma coisa que nós vamos falar aqui. O produto, ele é muito aliado do seu cabeleireiro, ele tem que ser ali, ó, é o seu aliado para você conseguir entregar o resultado que você quer na sua cliente. Então, você tem um produto bom, você confia em você, mas você olha a pessoa, ela fala assim, eu quero um cabelo mega loiro, bem clarão, eu quero as pontas 100% claro. Você já olha e fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu vou puxar muito papel aqui, o tanto de papel vai pesar, vai manchar a raiz. Como eu vou corrigir? O que eu vou fazer? Você entra em pânico? Eu já entrei em pânico. Já entrei em pânico muitas vezes quando a pessoa mente. Quando ela tem química no cabelo, química, gente, que eu falo, não é luzes antigas, ou não é, sei lá, você fez um botox capilar há uns 3, 4 meses atrás. Não, ela ela comprou um procedimento lá numa perfumaria da vida, e ela passou e ela não fala nada para você, porque na cabeça dela, ou o vendedor que vendeu para ela, aquilo ali é só para dar uma baixadinha na raiz, é só para dar uma alinhada nos frizz. E quando você vai ver, ela usou ácido. E aí você fez um teste de mecha bem fininho, passou no teste de mecha, porque é uma mechinha fininha, não é um montante de cabelo. E quando você vai fazer o cabelo... Gente, o cabelo... O que é, Lia? Pode? Uma pergunta? Vou parar já. Quando você vai fazer o teste de cabelo, o teste de mecha, dá tudo certo. É quando você vai fazer o cabelo... esquentou, aqueceu, derreteu, você tirou, a ponta tá podre, ou você tira, você abre assim, gente, podre que eu falo é elástica mesmo, ou você abre o papel, em cima na raiz tá super claro, aquele meio ali, ó, amarelo, e as pontas brancas, você não sabe o que você faz, porque a raiz já tá branca, a ponta já tá podre e o meio tá amarelo. Gente, isso acontece o tempo todo. E acontece às vezes até com uma progressiva que você mesmo usa. E a cliente, ela anda mentindo pra gente, ela não fala muito 100% da verdade. Faz tempo que eu fiz progressiva. Quando você vai ver, ela acabou de fazer, ela tá com a raizinha de 2 dedos, mas pra ela já é muito tempo. Então, a gente que é profissional dessa área das mechas, das luzes, que é o tema abordado hoje dessa live, é muito difícil. Eu passo vários perrengues. Eu já passei perrengue até mesmo com pessoas lactantes. Então, ela teve bebê, ela passou por um período que ela não dorme direito, ela não se alimenta direito, na gestação já foi, às vezes, meio conturbado. Então, tudo aquilo ocasionou o quê? Um déficit de vitamina. Então, ela tá fraca por dentro. Quem dirá o cabelo dela?
E aí, quando ela vai fazer uma descoloração, ele tá muito fraco. Ele acaba ficando elástico, ele acaba, às vezes, esquentando, não chegando no tom que você quer, que você deseja. Então, tudo isso, gente, é muito desafiador, essa parte de luzes. Por isso que você tem que estar alinhado com produtos bons para conseguir entregar o resultado que sua cliente quer. E hoje as clientes trazem referências, assim, desafiadoras. É aquele cabelo mega loiro, a raiz geralmente clara, pintado, que tá usando hoje, né? Bom, eu vou responder a primeira pergunta aqui. Você fala para mim, Gu? Posso ver? Ai, não sei ver. Consegue ler aí para mim? Ah, tá. Então eu vou falando de outra coisa. Ó, outra dúvida também que às vezes as pessoas perguntam para mim e nem sempre você não pode, você tem que ser verdadeiro com o seu cliente, mas você tem que fazer o seu melhor. Por exemplo, Suelen, eu tenho medo de passar um oxidante de alta volumagem, ou eu não sei direito mais ou menos qual OX usar. Gente, faz o seu melhor, passa o oxidante e deixa o cabelo clarear. Não tira antes, porque às vezes você vai tirar as luzes antes e vai falar para o seu cliente que não chegou no tom, mas não é, pode deixar, existe um processo. Os oxidantes de alta volumagem, eles foram feitos, desenvolvidos para isso. E com isso você consegue ter mais agilidade. O que acontecia comigo? Eu percebia que, por exemplo, chegava dezembro, que era um mês muito corrido. Eu queria dar conta de atender todo mundo, até porque eu sei fazer, eu gosto de fazer, e eu preciso do dinheiro. A gente trabalha por dinheiro, não só por amor, a gente precisa do dinheiro. E as luzes, é o que mais dá dinheiro no salão, é as luzes. Então, o que eu percebi? Que eu poderia fazer até 6 luzes em um dia só. E eu comecei a me desafiar. E isso, eu comecei a ter mais agilidade, mais praticidade, eu comecei a perceber que os produtos eram meio alinhados, eu comecei a perceber qual produto eu consegui chegar no tom bonito do cabelo sem detonar o cabelo. Eu consegui desenvolver também umas técnicas mais rápidas. Tudo isso vendo outros vídeos, fazendo cursos. Então, eu já trouxe mastigadinho aqui para vocês essas dicas que são excelentes e fizeram total diferença na minha vida. E eu não dispensava cliente, porque eu contava certinho enquanto eu estou fazendo uma cliente, ela está no tempo de pausa dela, que ela vai ficar no tempo de pausa de 1h30, eu estou puxando outra cabeça. Sueli, mas eu tenho uma dificuldade, eu demoro para puxar, eu não sou rápido, até eu puxar, nunca já clareou, aí o que eu faço? Aí na hora de tirar o papel tá tudo bagunçado. Gente, existe tempos certinhos, vocês, parece que é difícil, mas não é. Quando você pega o time certinho, o seu time mesmo, e você foca, vou atender a cliente, ela tem muito cabelo, então vou focar aqui nela, não vou falar muito, vou me concentrar na técnica e vou fazer. Sueli, existem técnicas certas para deixar as pontas bem claras e em cima mais escuro? Existem. Hoje já tem a técnica do ombre hair, do hair contour, do moreno iluminado, as luzes tradicionais, que a maioria das pessoas acabam querendo fazer porque tem bastante cabelinho branco. Então você vai olhar ali o diagnóstico da referência que a pessoa te traz. Aí você olhou, viu aquela técnica? Bom, essa técnica aqui tá parecida a ombre hair. Conversa ali com a sua cliente. Bom, você quer a frente mais clara? Então eu vou mesclar aqui, vou fazer seu contorno mais clarinho. Gente, hoje em dia tem muitos profissionais bons ensinando técnicas inovadoras que também estão correndo atrás de fazer outros tipos de curso para a gente sempre poder trazer para você melhor. Eu já tive muito medo de fazer luzes, já manchou sim, vai manchar amanhã, mas e aí? Você vai saber corrigir? Vai saber neutralizar o tom que a pessoa pediu? Já viu aquele cabeleireiro que faz todos os loiros iguais? Todos os loiros saem igual, todos. Por quê? Porque não sabe reconhecer e definir nuance. Então você precisa olhar e falar assim, ah, ela gosta do dourado, então eu já tenho em mente mais ou menos o que eu vou usar. Ah, ela gosta do acinzentado, ela gosta do mate. E os moreno iluminado hoje são lindos. Moreno iluminado a gente consegue fazer em até 2 horas. Por quê? Porque a pessoa, ela já chega com o cabelo escuro, então praticamente virgem. Então você executa a técnica ali que não é muito, é pouco. Então é um perfil de cabelo que a gente ganha dinheiro. Porque você não utiliza muito material, muito produto, nem papel e nem produto, a massa mesmo, o pó descolorante, você usa um pouco menos, porque ela quer mais profundidade do que luz, né? Então você vai
puxar um pouco menos de luzes e você entrega para a cliente um tom ali de 7,31, de 6,31. Gente, fica lindo, maravilhoso e ela fica super satisfeita. A live de hoje foi um pouco para isso. Eu vim aqui para a gente falar um pouquinho disso, bater esse papo, ter um network, trocar um pouco de experiência, falar um pouquinho das luzes, que não é fácil, mas, gente, é o ganha-pão do salão. Se você tiver até 5 luzes, olha o quanto você está ganhando. Claro que o valor das luzes varia muito do seu bairro. Então, se o seu bairro é mais, como é o seu bairro, se o seu bairro é num lugar mais nobre, se o seu bairro é mais afastado, perfil de salão, perfil até mesmo de você, de cabeleireiro. Hoje em dia a gente encontra todos os tipos de atendimento, né? Não que o nosso cliente não merece o melhor, mas é de acordo com que cada perfil de cada cabeleireiro, né? De cada cliente também. Então você pode entregar para o seu cliente o seu melhor e ao mesmo tempo você também não precisa ter o produto do mais caro. Nem tudo que é do mais caro quer dizer que é o melhor. Então, gente, existem produtos aliados que estão ali para te ajudar a ter essa praticidade, a você conseguir chegar no tom, deixar a pessoa descansando, enquanto isso você puxa outra cabeça ali, deixar ela ali tranquilo, que você sabe que não está estourando o cabelo, não está quebrando o cabelo, porque o produto virou realmente o seu aliado. Gu, tem alguma pergunta? Alguém está perguntando alguma coisinha? Tem? Como foi a primeira vez que você fez uma luz? Como foi a primeira vez que eu fiz uma luz? Gente, é difícil, porque eu demorei muito para montar a cabeça, né? Então, se a gente pega cabelo muito difícil, aí piorou. Então, eu fiquei nervosa sim, mas hoje até eu explico no final técnicas que não deixam você, de repente, manchar mais a raiz, ou marcar a raiz, ou se isso acontecer, Suelen, a minha raiz fica muito marcada, eu não gosto do meu acabamento. Existem maneiras que você consegue disfarçar, arrumar, entregar aí para o cliente final um resultado mais bonito. Eu lembro que as minhas primeiras luzes não foi tão difícil, porque a minha mãe, a Edna, sempre esteve do meu lado. E por mais que ela era uma cabeleireira que fazia mais touca, né? Porque a touca ela traz mais segurança, porque não vai ter o contato com a raiz. Então, por mais que ela era uma cabeleireira que fazia mais touca, ela estava ali do meu lado. Então, se eu precisasse corrigir, se eu precisasse arrumar alguma coisa, se não ficou legal, ela sempre estava ali, ela me ajudava, a gente conseguia corrigir. Graças a Deus, sempre deu tudo muito certo. Já tive alguns problemas sim, igual eu falei, com pessoas que têm, às vezes, progressivo e não falam, então, mas aí a gente sabe corrigir, né? Neutraliza para um outro tom, muda um pouquinho aquela perspectiva que ela tinha de num loiro muito alto e às vezes a progressiva atrapalhou e não clareou. Então, tudo existe uma saída, sempre consegue. Tem mais alguém perguntando? Quanto tempo demora para fazer uma luz de cabelo grande? Bom, cabelo comprido, eu acabei de fazer da doutora Andressa. Ela, primeiro que ela quis mudar o fundo, então eu demorei. Mas vamos falar das luzes. Eu fiz as luzes dela finalizada 3 horas e meia. Gente, não tem o porquê você demorar mais. Mas sabe aquela cliente que já sentou alguém aí para você e falou assim: nossa, eu fui fazer luzes em um lugar, nossa, eu fiquei o dia inteiro. E cheguei lá às 10 da manhã e saí de lá às 7 da noite. Gente, eu canso de ouvir pessoas falando isso. E não é mais para ser assim. Dessa forma, você não vai estar ganhando dinheiro. Como que você fica tantas horas com uma cliente só? Eu fico até 5 horas quando a cliente finaliza com um corte e um botox. Aí sim, eu fiquei 5 horas com aquela cliente. Mas se for só luzes, é 3 horas e meia no máximo, no máximo. Então, até mesmo um cabelo comprido, se você tiver um bom produto, se a sua técnica for rápida, você consegue entregar ela até 3 horas e meia. O efeito das luzes, bom, luzes hoje em dia você faz e não tem mais aquela obrigatoriedade de você ter que retocar a raiz. Até quem tem cabelo branco, eu mesmo tenho cabelo branco, eu vou dar o meu tempo de pausa de pelo menos 5 meses. Tem pessoas que voltam no salão com 3 meses, mas o mínimo é 3 meses. É o mínimo para um cabelo loiro, um cabelo que foi descolorido, que passou no processo químico. Nem precisa ser um loiro muito alto, tá? Porque às vezes tem gente que tem um loiro
mais suave, um loiro iluminado, ou até uma morena iluminada, mas que também faz o uso de formol, faz o uso de ácido, faz o uso de progressiva, enfim, algum alisamento. Então você já tem 2 processos químicos. Então o tempo de pausa no mínimo é de 3 meses. Passou de 3 meses, seu cabelo já recuperou, já deu para dar uma hidratada, você pode fazer o retoque de novo. Mas, gente, abusem dessa onda do ombre hair, que você pode ir lá, dar uma esfumadinha, você às vezes pode fazer só o contorno, que o contorno a gente faz o quê? Faz a frente, faz a nuca e faz aqui a parte de cima. Então já disfarça bastante também. Existem maneiras de você, profissional, conseguir economizar no cabelo da sua cliente, para ela sempre estar sendo loira. Porque se um dia ela pegar o cabelo e falar assim, meu Deus, meu cabelo tá muito quebrado, meu cabelo tá muito feio, é porque infelizmente não deu certo na tua mão. Porque uma loira, ela pode ser loira há muitos anos, se você trabalhar com um bom produto de marca, uma marca boa, e se você tiver esses tipos de cuidado, em preservar as pontas, retocar sua raiz, aí sim você consegue uma loira aí por muito tempo. Shampoo e produtos sempre depois de fazer luzes. Você pode usar máscara ou shampoo com queratina. Por quê? Quando a gente faz o processo químico, o pó descolorante ele vai fazer o quê, né? Ele abre todo aquele cabelo, ele limpa aquele cabelo. Então ele vem removendo tudo que tem ali. Cor, progressiva, tudo. Ele vem varrendo e limpando tudo. Até deixar a altura do tom que você quer. Então aí você abriu muito o pH, a cutícula do cabelo. Você precisa selar e blindar e tratar aquele cabelo. É onde você pode vir com a queratina, que daí o fio fica um pouco elástico. Gente, loira vai sofrer. A gente que é profissional sabe e a gente indica para vocês sempre usarem bons produtos em casa, para você poder cuidar do cabelo para quando você precisar fazer outras luzes, ele tá já tratado, ele já tá nutrido. Então, sempre produtos cronograma capilar, reconstrução. Reconstrução é o primeiro. Fez luzes, foi para casa, precisa nutrir aquele cabelo, reconstruir aquela fibra para poder ela parar com aquela elasticidade. Então, produtos à base de queratina, reconstrutores, são mais fortes do que hidratação e nutrição. A hidratação e a nutrição também é bem-vindo, tá? Mas tem que ser sempre esses produtos mais aliados aí para o seu cabelo, é os reconstrutores. Dá para fazer luzes com iriçado sozinha, sem auxiliar? Luzes com iriçado sozinha, sem auxiliar. Dá. Vou mostrar agora. Eu sei que eu não posso sair do enquadramento aqui. Bom, vou pegar um pentinho aqui meu. Gente, eu tenho aqui no salão uma auxiliar, que é a Cris. E a Cris, ela nos auxilia para tudo. E não é só minha. A minha mãe também, nós duas acabamos sempre abusando aí da Cris. A Cris ajuda nós duas. Eu não tenho um auxiliar só para mim. Como que eu vou executar uma técnica bem feita de ombre hair se eu não tenho auxiliar? Tudo no final eu vou falar para vocês, mas o que acontece? Eu peço para cliente, eu dou para cliente o papel e a plaqueta e a gente vai conversando. Eu utilizo a plaqueta, tá? Então eu coloco o papelzinho alumínio ali na plaquetinha. A cliente vai me dando alumínio, isso já é de praxe minha, eu dou para todas as clientes. Elas vão conversando comigo e vai um bate-papo. Quando vê aquele trabalho de luzes que ia demorar 1 hora para puxar, rapidinho já puxou. Aí o que eu faço? A cliente vai me auxiliando, ela vai me dando a plaquetinha com papel alumínio, eu pego o pente, então eu fiz a técnica de iriçar. A técnica de iriçar é aquela técnica que a gente vai dar uma leve puxadinha e a gente gruda o pente na raiz da pessoa, certo? Encaixa a plaqueta aqui embaixo e nisso que você encaixou a plaqueta, você vai apertar a plaqueta no pente. Eu uso até a minha barriga para me ajudar a segurar. Então aquele pente fica enroscado ali no cabelo, eu tô com a plaqueta, facilmente eu faço esse tipo de trabalho. Então, vocês olham aí esses cabeleireiros muito famosos que tem uma auxiliar. Gente, eles têm uma auxiliar para passar o produto, uma para eriçar, uma para segurar, uma para trançar. O profissional, ele só faz assim, né? Glória a Deus por isso e feliz ele que já tá nesse nível aí. Um dia, quem sabe, eu chegarei também. Mas dá para você fazer tranquilamente sem auxiliar. Eu faço todas as técnicas e vou mostrar para vocês que eu faço todas as técnicas sozinha. Eu gosto de finalizar sozinha, eu gosto de secar sozinha. A Cris, ela só
lava e bate secador para mim no final. Eu faço todo o procedimento sozinha. E as minhas próprias clientes podem comentar aí para vocês verem que isso é verdade. Porque aí também quando você tá finalizando, você tá vendo se ficou alguma mancha, se ficou alguma coisinha que você precisa corrigir. Gente, acontece isso também. Eu vi que eu manchei ali atrás o cabelo da cliente. Eu fico sem graça de falar. Gente, corrige na hora. Não importa o tempo, corrige na hora. Vai lá, faz um esfumadinho, tampa ali, não deixa a cliente ir embora. Se você vê que na hora de secar tudo, você tá finalizando, achei que aqui... Fala com a sua cliente, ela confia em você, ela te procurou, fala com ela. Olha, fulana, seu cabelo aqui atrás ficou um pouco amarelado, pode voltar aqui pra gente dar uma neutralizada e corrigir? Tenho certeza que ela vai levar numa boa e tá tudo bem. Você é o profissional, ela te procurou. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês, cabeleireiros, é o seguinte. Gente, a vida tá muito rápida, tá tudo acontecendo muito rápido e imprevistos acontecem. Uma cliente te procurou hoje para fazer luzes, mas você já tem uma luzes agendada. Poxa, a fulana pega ou não pega, mas ela é tão cabeluda. Acho que esse cabelo é difícil. Mas hoje tá frio. Eu não vou fazer as luzes dela, não. Você vai e dispensa ela. Aí você fala para ela assim, fulana, vamos marcar semana que vem? Aí ela topa de marcar semana que vem. Mas aí, fim de semana, o que aconteceu? Ela lavou o cabelo, ela viu que a raiz dela ainda dá para segurar mais para perto do final do ano. Hoje já é praticamente agosto, então ela segura mais perto do fim do ano. Quebrou um carro, o filho ficou doente, saíram fim de semana com o marido, com a fulana, com a amiga, viajou, gastou dinheiro. Ela desmarca com você, porque você não quis atender naquele dia, porque você já tinha uma luzes ou duas. Gente, não dispensa cliente. Vocês precisam do dinheiro dela. Eu não dispenso. Eu fico com aquela cliente e falo assim, não, vamos bem aqui que a gente dá um jeito. Porque depois você só vai se enrolar um pouquinho na hora de secar. Mas o importante é que a cliente fez. Ela vai sair naquele dia satisfeita com você. Então, se você está precisando se desenvolver com luzes, você tem medo de fazer luzes, você tem medo de ser ágil, você não pega mais de 2 clientes por dia, essa aula é para você destravar isso, para você ser como eu, que sou uma pessoa de bairro, eu sou uma pessoa aqui, do Jardim Camila, uma pessoa comum como você. As minhas clientes são simples, são clientes boas, elas gostam do meu atendimento e principalmente da minha agilidade. Então você tá com todos esses problemas que eu te falei, que eu já tive, tá? Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Então eu encaro qualquer uma, pode vir, pode o salão lotar. Quando o salão tá mais cheio, melhor ainda, porque elas estão conversando, o tempo tá passando. Então se você tem esse medo de fazer mais de uma, de 2 ou 3 luzes no dia, gente, não tem esse medo. Então essa aula é para você. Tudo que eu tô falando é para você. Então medo de manchar, não sabe cor que vai usar, não sabe a técnica a ser usada. Então é para isso, essa aula é para você. Tem alguma pergunta, Gu? O que você acha sobre o esfumado na raiz? O esfumado na raiz, ele tá muito em alta, né? E a gente que é cabeleireiro, às vezes, precisa dar um acabamento. Então, é aonde a gente precisa esfumar a raiz. E não tem muito tempo que o esfumado tá em alta, né? E não tem muito tempo que a gente conseguiu acertar o tom. Porque antes, você já viu, a pessoa esfumava a raiz, ficava avermelhado, ficava aquelas nuances vermelhas, marrom, desbotava, ficava feio, ou muito escuro. Então, tudo eu tô ensinando dentro de uma plataforma seguro, tá tudo filmado, tá alinhado passo a passo do que você fazer, tanto na técnica a ser usada, tanto na cor, tanto no perfil de cabelo de cada cliente e tanto no esfumado de raiz. Então, se você tem medo de como agir, como corrigir o esfumado, eu tô ensinando tudinho ali para vocês. Finalizou? Então é isso. Eu terminei a aula de hoje e você que quer, você tá precisando, Sueli, eu preciso destravar. Gente, clique no link, acesse e veja lá tudo isso que eu falei para vocês em uma entrega total.
Tudo que eu tô falando aqui é só um resumo breve de tudo que eu coloquei nesse curso, tudo que eu entreguei para vocês, ali passo a passo, que eu demorei muitos anos para aprender, muitos cursos que eu tive que fazer para conseguir desenvolver, tá num preço excelente, tenho certeza que você vai conseguir concluir várias dúvidas, várias dicas, o jeito, a maneira que eu fumei ali, eu coloquei tudo muito real, tá? Não é aquela coisa ilusória que o Instagram traz muitas vezes pra gente e não tá ali, não tá parecendo uma coisa mais natural. Então ali, realmente, eu coloquei o meu melhor para vocês. Tem platinada, tem moreno iluminado, tem luzes tradicionais, coberturas de branco, esfumado de raiz, e eu tenho vários segredos que vai fazer a diferença na praticidade do seu dia a dia para você ficar expert até dezembro e fazer todas as clientes, não dispensar nenhuma cliente, fazer desde a platinada até a loira dourada. Então é isso, eu fiquei muito feliz. Clica no link, acesse o meu curso, tenho certeza que você vai gostar, que vai fazer muita diferença para você. E eu estou muito feliz, Deus abençoe cada um que pôde participar aqui da live. Estou muito feliz que essa é a primeira, hein? E qualquer dúvida, qualquer tipo de suporte que você tiver, eu estou aqui, eu adoro conversar, adoro tirar dúvidas. Qualquer coisa é só me chamar, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, me chama em qualquer lugar, que eu adoro e vai ser um prazer atender você. Um beijo, gente! Uma ótima noite de quinta-feira para vocês e um agosto abençoado, cheio de luzes na nossa vida, que é o que traz dinheiro para nós.